Fala galera! Hoje eu trouxe 6 jogos obscuros do PS1 que ninguém lembra, verdadeiras relíquias esquecidas cheias de mistério e terror. Se você curte descobrir esses títulos raros e sombrios, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E fica até o final, porque o último é o mais bizarro, mas também um dos melhores que você vai conhecer. Existem jogos que começam como um simples passatempo e acabam te sugando para um mundo de adrenalina, traição e reviravoltas que você nunca viu vindo. Danger Girl, do PS1, é um desses. Desde a primeira cena, você já sente que entrou num filme de espionagem dos anos 90, só que muito mais insano. Aqui você controla um trio de agentes tão perigosas quanto carismáticas. Abby Chase, a arqueóloga aventureira que não conhece a palavra medo. Sidney Savage, especialista em infiltração e sedução. E Natalia Castle, a ex-espia russa que esconde um passado tão nebuloso quanto letal. Juntas, elas formam a equipe Danger Girl, e a missão é clara: impedir que a organização criminosa Hammer coloque as mãos em artefatos capazes de mudar o equilíbrio do mundo. O jogo te joga direto em uma montanha-russa de ação. 1 minuto, você está infiltrado numa base secreta no meio do Ártico, enfrentando guardas armados até os dentes. No outro, está correndo por ruas estreitas de uma cidade europeia, com explosões e perseguições cinematográficas acontecendo ao seu redor. A cada fase, um novo cenário, um novo perigo e uma nova revelação sobre quem realmente pode ser confiável. Porque em Danger Girl, não são só os vilões que escondem segredos. Às vezes, o perigo vem de dentro da própria equipe. O que faz Danger Girl ser tão marcante não é só a ação exagerada e o humor afiado, mas a forma como ele mistura a espionagem clássica com o clima de histórias em quadrinhos. É como se cada missão fosse um capítulo de uma HQ viva, com reviravoltas que te deixam grudado no controle. E quando você acha que está no controle da situação, o jogo vira o tabuleiro de cabeça para baixo, revelando que o inimigo sempre esteve um passo à sua frente. No fim, a pergunta que fica é: até onde você iria para proteger o mundo? E quem você teria que trair para conseguir? Poucos jogos conseguem te colocar no meio de uma situação tão explosiva, literalmente, quanto Broken Helix do PS1. Logo de cara, você é Jake Burton, um sargento especialista em demolições da Marinha, chamado às pressas para uma missão na Área 51. Aparentemente, é um sequestro de reféns, mas quem já jogou sabe que nesse tipo de lugar, nada é apenas o que parece. O clima começa com tensão militar, rádios transmitindo códigos, ordens cortadas no meio por estática e aquele silêncio estranho que antecede o caos. Só que conforme você avança, as coisas começam a sair completamente do controle. Aos poucos, você percebe que está no meio de uma teia de conspirações envolvendo o governo, organizações secretas e algo muito mais perigoso: formas de vida alienígenas presas, ou pelo menos deveriam estar presas, nas profundezas da base. E é aí que Broken Helix brilha. O jogo não te dá um caminho fixo. Suas decisões alteram drasticamente a história, levando a múltiplos finais, alguns onde você salva o dia e outros onde a Terra inteira paga o preço. Cada escolha tem peso, e cada porta que você abre pode ser o início de uma nova linha narrativa. O tom vai mudando de suspense militar para terror de ficção científica, e você nunca sabe quem está realmente do seu lado. Um cientista que diz querer te ajudar pode, na verdade, estar usando você como peão. Um aliado militar pode, no momento mais crítico, se revelar o traidor que selará seu destino. E no meio dessa confusão, Jake Burton precisa decidir não apenas como cumprir a missão, mas em quem confiar para sair vivo dali. Broken Helix é o tipo de jogo que te deixa com a sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, o pior ainda pode estar à espreita na próxima sala. Você já ouviu falar de um jogo que parece ter saído diretamente de um filme de ação misturado com um pesadelo oriental? Pois é, Fear Effect, do PS1, é exatamente isso. Imagine um futuro sombrio, com ruas iluminadas por neons, chuva constante caindo sobre becos estreitos e cartazes em mandarim piscando nas paredes. No meio dessa cidade sufocante, 3 mercenários: Hannah, uma assassina elegante e letal; Glass, um ex-policial endurecido pela vida; e Dake, um brutamonte sem escrúpulos, embarcam numa missão que, à primeira vista, parece simples: resgatar a filha de um magnata chinês.
Mas conforme eles avançam, a coisa toma um rumo completamente insano. No início, tudo é pura adrenalina, tiroteios, infiltrações e aquele clima de filme policial futurista. Só que aos poucos, sinais estranhos começam a surgir. Símbolos antigos gravados nas paredes, murmúrios em uma língua esquecida e inimigos que parecem não ser totalmente humanos. O que era um simples trabalho vira uma descida ao submundo das Tríades, mas com um detalhe: há algo sobrenatural por trás de tudo. Demônios, rituais sangrentos e forças que desafiam a lógica começam a se misturar à trama, e cada passo que Hannah, Glass e Dake dão os aproximam de algo muito mais perigoso do que qualquer bala, um segredo milenar que envolve sacrifício, sangue e a própria alma dos protagonistas. E é aí que o jogo te pega. A tensão não está só nas balas voando ou nas perseguições cinematográficas, mas na sensação de que você está sendo arrastado para algo inevitável. Um destino selado muito antes da primeira missão começar. E quando a verdade vem à tona, é tarde demais para voltar atrás. Fear Effect não é só um jogo, é um mergulho em um mundo onde o terror e a ação caminham lado a lado, e onde, no final, você vai se perguntar se realmente entendeu tudo o que aconteceu. Imagine acordar em um lugar que você não reconhece e perceber que, dentro de você, existe alguém ou algo tentando tomar o controle. Esse é o ponto de partida de Clock Tower 2, The Struggle Within, um dos jogos mais perturbadores do PS1. Você é Alyssa Hale, uma jovem aparentemente comum, mas que carrega um segredo sombrio. Uma segunda personalidade chamada Mr. Bates, muito mais fria, agressiva e capaz de fazer coisas que Alyssa jamais teria coragem. O jogo começa com uma visita inocente à casa da família de seu pai adotivo, mas logo a atmosfera muda. A mansão, antes silenciosa, começa a revelar sinais de que algo terrível está prestes a acontecer. E aí, o terror psicológico toma conta. Você encontra corpos, ouve passos no corredor mesmo estando sozinha e percebe que cada porta aberta pode revelar um pesadelo ou o assassino que está te caçando. O mais inquietante é que a própria Alyssa não pode confiar em si mesma. Quando Mr. Bates assume, as coisas mudam. Decisões são tomadas de forma mais violenta, diálogos seguem por caminhos sinistros, e o rumo da história se altera de acordo com qual personalidade está no controle. É como se o verdadeiro inimigo não fosse apenas a ameaça lá fora, mas o que vive dentro da sua mente. O que torna Clock Tower 2 tão marcante não é só a presença constante do perigo, mas a sensação de que você nunca está no controle total da situação. As escolhas que você faz e até os momentos em que hesita moldam os múltiplos finais, que podem ir de fugas desesperadas a revelações que mudam completamente o sentido da trama. E no final, você se pergunta: Alyssa é vítima ou parte do próprio mal que está tentando escapar? Esse é o tipo de jogo que não só assusta, mas te persegue muito depois de desligar o console. No mundo dos games de terror, existem histórias que parecem ter saído diretamente de um livro de aventura sombria. E Alone in the Dark 2 é exatamente assim. Aqui, você assume o papel de Edward Carnby, um investigador particular que mergulha de cabeça em casos estranhos e perigosos. Desta vez, ele está atrás do paradeiro de um amigo jornalista, sequestrado por uma gangue nada comum. Piratas. Sim, piratas, mas não daqueles com papagaio no ombro. Estamos falando de piratas mortos-vivos, liderados por uma mulher misteriosa e mortal chamada Elizabeth Jarrett, uma feiticeira que domina a magia negra e tem planos muito além de simples tesouros. A investigação começa em um casarão antigo, onde cada corredor parece guardar um segredo, e cada sombra pode ser o prenúncio de uma emboscada. Mas o que começa como um jogo de exploração em ambiente fechado, logo se expande para algo muito maior. Carnby descobre que esses piratas estão ligados a um antigo navio fantasma preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. É aí que o tom do jogo muda, de suspense investigativo para a ação sobrenatural, com tiroteios, enigmas e aquela atmosfera estranha que só o Alone in the Dark consegue criar. A cada passo, você sente que está desvendando um mistério que não deveria ser tocado. O passado desses piratas é repleto de pactos com forças sombrias, e Elizabeth Jarrett é mais do que uma vilã. Ela é uma figura que manipula a vida e morte como se fossem simples cartas de um baralho.
No fim, você percebe que a missão de salvar um amigo era apenas a superfície de algo muito mais antigo e perigoso. E, como todo bom conto de terror, quando as cortinas se fecham, fica aquela pergunta: será que Edward Cornby realmente venceu ou apenas adiou o inevitável? Em um mundo onde a luz mal consegue atravessar as nuvens pesadas e o vento parece carregar sussurros de condenação, nasce a lenda do Lucifer Ring. Aqui, você é Nash, um guerreiro solitário marcado pelo destino de enfrentar um mal que não conhece piedade. A história começa simples. Um artefato antigo, o Anel de Lúcifer, foi encontrado. E com ele, a libertação de hordas de criaturas que assolam vilas, campos e castelos. Mas, à medida que Nash segue sua jornada, fica claro que não é apenas um objeto amaldiçoado, é a chave para trazer o próprio Senhor das Trevas de volta ao mundo dos vivos. Cada passo é uma descida mais profunda no inferno. Você atravessa florestas infestadas por monstros que parecem saídos de pesadelos, corredores de castelos onde as paredes ainda escorrem sangue de batalhas antigas, e cavernas onde a própria terra parece respirar. Cada chefe derrotado não é só mais um obstáculo, mas um guardião corrompido que antes foi herói, e agora serve cegamente à escuridão. A sensação é de que Nash está lutando contra algo que vai muito além da carne e do aço. Ele enfrenta o peso de um destino que já foi escrito muito antes dele nascer. No clímax, o confronto final não é apenas uma batalha física, mas uma disputa de almas. O Anel de Lúcifer brilha como se pulsasse com vida própria, tentando corromper até mesmo o coração do herói. E é nesse momento que o jogo entrega seu verdadeiro terror. A ideia de que, para vencer, talvez Nash precise sacrificar a própria humanidade. Lucifer Ring não é apenas um hack and slash medieval, é uma jornada que lembra que às vezes a maior ameaça não é um monstro diante de você, mas aquilo que ele desperta dentro de si. E aí, qual desses jogos você já conhecia ou será que todos eram novidade para você? Esses títulos provam que o PlayStation 1 ainda guarda segredos que poucos tiveram coragem de explorar. Se curtiu essa viagem pelo lado obscuro dos games, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora uma boa história de terror. Nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver